Olá, irmãos e irmãs, a paz e o fogo do Espírito Santo esteja em nossas almas. Estamos aqui dando o último passo no nosso itinerário de consagração ao Espírito Santo, inspirado nessa obra, A Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, Monsenhor Luiz Maria Martinez. Inspirados na obra e na vida da Conchita Cabreira de Armida, Concepção Cabreira de Armida, e que hoje, em festa da exaltação da Santa Cruz, nós estamos aqui encerrando esse momento. E que momento de encerramento tão inspirado, tão propício para que isso se cumpra. Porque os dois últimos capítulos que nós aprofundamos, no 14º itinerário, passo do itinerário, nos apresenta que o Espírito Santo nos conduz ao Verbo e também nos conduz ao Pai. E os dois princípios disso é a vontade do Pai e a cruz. E agora, nesse último itinerário, desse 15º, os 3 últimos capítulos é esse: a vontade do Pai, a cruz e a consumação. E existe uma mística da igreja chamada Luísa Picareta. Ela diz assim, que ela escreveu uma inspiração das 24 horas da paixão de Jesus, essa mística que fala da divina vontade. Nos apresenta que Jesus ele sempre buscou, de toda forma, atender, realizar essa divina vontade, pelo amor que ele tem ao amado Pai. Por isso, o Monsenhor Luiz ele vai dizer assim: o amor mais perfeito exige que queiramos o bem para o amado. E não o nosso bem, senão o seu. Ou, se prefere, para quem ama assim, seu bem é o bem do amado. Quem ama assim, o seu bem é o bem do amado. Sempre em vista desse amor ao amado. Fazer a vontade, a divina vontade. Sempre fazer a divina vontade. Jesus ele tinha sempre em vista isso. O Evangelho de São João aponta isso. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Eis o propósito maior da devoção ao Espírito Santo. Da devoção ao Pai, da devoção ao Filho. Por isso, o amor de Deus, tão rico em matrizes, tão variado em seus afetos, tão admirável em suas manifestações, não na realidade, senão 2 atos fundamentais aos que são os demais se reduzem. Posto que amar, nos referindo ao amor de benevolência, consiste também em querer o bem do amado. E Deus não tem mais que 2 bens. Um essencial, que é a sua plenitude infinita, e o outro acidental e extrínseco, que é a sua glória. O amor para com Ele não tem mais do que 2 atos fundamentais: comparar-se no bem, comprazer-se no bem infinito, e dar a Deus o bem essencial, cumprindo a sua santíssima vontade. O Monsenhor Luiz Maria Martinez está dizendo que comprazer-se, o prazer de Jesus, a alegria dele, era 2. Dar a Deus o bem essencial e cumprir a sua santíssima vontade. A glória de Deus. A glória de Deus. Sempre em vista da glória de Deus. O seu ministério, a sua caminhada, o seu sim, a sua vocação, a sua humanidade, a sua obediência, sempre em vista disso. A glória do Pai. E ainda o Monsenhor vai dizer: somente o Espírito Santo nos pode dar esta fome divina de fazer a vontade do Pai. Porque esta fome é amor, e todo amor verdadeiro vem do amor infinito, porque essa ânsia celestial é como que o fundo de Jesus, e somente o Espírito Santo pode dar às almas a participação dos íntimos sentimentos de Jesus, transformando-as nele. E porque o Espírito Santo, sendo amor do Pai e do Filho, é infinita e pessoa complacente de amor
na plenitude do bem e na inefável complacência da divina vontade, e ao referir-se nas almas, ao comunicar-se a elas, ao possuí-las e divinizá-las, lhes infunde uma imagem infinita, mais divina, de si mesmo, a caridade, e ao derramar nelas sua imagem inefável, lhes comunicam as duas complacências, de essência de amor. Essa realidade da revelação, essa realidade da santificação, da fome divina de fazer a vontade do Pai. Sempre em vista, o Espírito Santo sempre traz em vista essa participação da vontade de Deus, da vontade do Pai. Sempre em vista, sempre estará em vista essa vontade, como sempre a glorificação do Pai. Simplesmente porque cada alma recebe a vontade de Deus segundo a sua relação com o Espírito Santo. Então aqui o Monsenhor Luiz Maria Martins está dizendo que fazer a vontade do Pai existe uma relação com o Espírito Santo direta. Não dá para fazer a vontade do Pai sem a ação do Espírito Santo, sem a força do Espírito Santo. É necessário, sim, ter essa relação, esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Por isso, o Monsenhor lembra aqui, nos santos, entretanto, tudo é harmonia, unidade, porque tudo é amor. O Espírito Santo lhes penetrou, possuiu, transformou com luz divina. Os santos veem na vontade divina o bem de Deus, que é o seu próprio bem, com toda a impetuosidade do seu amor, com toda a veemência da moção do Espírito Santo. Se lançam até a vontade de Deus com gozo, com a fruição de quem encontra o ápice dos seus fundos desejos e a meta da sua ansiedade e felicidade. Ansiedade e felicidade. A alegria dos santos era fazer a vontade do Pai. A alegria, o gozo, a plenitude, a harmonia, a unidade. Os santos sempre em vista à vontade do Pai. Somente o Espírito Santo pode infundir em nossos corações essa paixão pela vontade de Deus, essa vontade divina, porque somente Ele pode dar-nos a conhecer o Pai, ensinar-nos a amá-lo, transformando-nos em Jesus. Por isso, a Igreja, na liturgia de Pentecostes, clama ao Divino Espírito, dizendo: Pertecicuste Patrem, dizendo que a sua vontade pertence ao Pai, que tudo pertence ao Pai. O Espírito Santo nos leva a isso, a realidade da vontade de Deus sempre. A plenitude da vontade é a glorificação do Pai, sempre a glória do Pai. E aqui é no capítulo anterior, quando o Monsenhor dizia que o Espírito Santo nos conduz ao Pai, parece realmente essa relação às vezes sempre é bem conduzida de uma forma de uma indiferença, às vezes certamente sem muita intimidade. Nos apropriamos muito da relação com o Espírito Santo, com a relação com o Filho, mas com o Pai parece que às vezes é meio tênue, tensa, e o Espírito Santo sempre vai nos conduzir ao Pai, nos mostrando essa relação de amor. O Espírito Santo é um grande unificador, ou melhor, é a unidade, porque é o amor. O Pai e o Filho se enlaçam amorosamente na unidade do Espírito Santo, e as almas afundadas que se deixam possuir e mover pelo amor eterno participam dessa divina unidade, segundo os desejos e orações de Jesus, para que sejam um como nós somos um. A oração sacerdotal feita no cenáculo. As almas que estão mergulhadas na ação do Espírito Santo desejam isso, essa unidade do Pai. E veja, qual é a glorificação do Pai, então? O Senhor disse que é a cruz. Abraçar a cruz. O Filho abraçou a cruz, porque Ele quis fazer a vontade do Pai. Ele veio em resgate da humanidade e sabia que esse resgate era a sua oferta, porque Ele era a própria oferta, a oferta da cruz, a oferta do crucificado,
Jesus é a oferta do crucificado. A cruz é, com efeito, a suprema glorificação, a última palavra de amor na terra, o ponto central da vontade de Deus, vai dizer o Monsenhor Luiz. A cruz é a vontade do Pai, a glorificação do Pai. É incrível essa visão, é incrível. Por isso São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, e também fazendo também menção à carta aos Gálatas, 1 Coríntios 2 e Gálatas 6,14. Jesus Cristo e Cristo crucificado, nem glória, nem outra coisa que na cruz de Cristo, onde está a nossa salvação e a nossa ressurreição. É a glória do Pai. É a glória de Jesus. A cruz é a glória do Pai. É a glória de Jesus. Duas coisas requer a glorificação de Deus. Primeiro, o conhecimento de sua grandeza e perfeições e atitudes. Digamos assim, que esse conhecimento produz na criatura que é o profundo abaixamento e amorosa sujeição. Oferta. Por isso, a Escritura nos pinta os bem-aventurados prostrados diante da majestade de Deus, jogando suas coroas diante do seu divino. Quanto mais claro é o conhecimento de Deus e mais profundo é o abaixamento da criatura, mais perfeito é a glorificação. Veja, São Paulo vai sempre fazer a menção a respeito da glória utilizando o esporte. Então ele disse para Timóteo, se o jogador não jogar segundo as regras, se o lutador não seguir as regras, ele não vai receber a coroa da divina glória. Então, exige o conhecimento, exige a vontade, a intimidade. Por isso ele vai dizer que um Deus que morre para glorificar a Deus. Essa é a graça e o resumo de tudo. É um Deus que morre para glorificar a Deus. A suprema glorificação de Deus, a cruz, é também o supremo amor. O amor é entrega. Isso é o segundo conhecimento, a segunda dimensão. Aqui, quando nós dissemos aqui. Duas coisas requerem a glorificação de Deus. A primeira é o conhecimento da sua grandeza, E a segunda é a entrega. O amor é entrega, é doação, é comunicação docíssima de todo o nosso ser ao amado. É força divina que nos faz abaixar-nos em honra do que nos amamos. Perder tudo para que tudo dar-lhe e sentir extraordinariamente delícias de nossas incrível pobreza, de nosso despojo perfeitíssimo, de nosso abaixamento inefável, para que o amado seja a nossa única riqueza, a nossa única dita, a nossa única glória, nosso único tudo. A cruz nos revela isso, o nosso único tudo. Incrível que a cruz não é o ponto final. Nunca será o ponto final. A cruz, ela é a prova de amor, provada, comprovada, revelada. A cruz nunca vai ser o ponto final. Jesus glorifica o Pai com a cruz e o Pai glorifica Cristo com a ressurreição. E a glória de Deus, da Trindade, é o ruá, é o sopro de vida da ação do Espírito Santo sobre a humanidade. É esse sopro do Cristo que diz, ao expirar, a sua presença diz, tudo está consumado. E ali sopra sobre a humanidade a ação do Espírito Santo. O Espírito que agora vai se revelar à humanidade. E aí vai dizer o Monsenhor Luiz, não é que preferimos o nosso, é Deus que dos céus, que goza das delícias do amor infinito. Quem quis amar como nós amamos e operou prodígios para morrer de amor, e
dor sobre a cruz. Então essa cruz, a qual o próprio profeta Isaías, o servo sofredor, por 4 vezes ele narra o servo sofredor, a revelação do próprio Cristo, aquele que disse: desceu sobre mim o Espírito, e me ungiu, me consagrou pela unção. Esse mesmo servo também se deu, se ofertou, e por sua chaga nós fomos curados. É o rebaixar-se para a glória de Deus. O único bem, o divino bem, a divina vontade, a glorificação do Pai. E o Pai no Filho glorifica Ele. Por nossas feridas, Ele tomou sobre si as nossas feridas. A cruz de Cristo é a chave da obra gloriosa de Deus. O segredo de sua unidade e beleza. O princípio coordenador do mundo e da história, do tempo e da eternidade. Vai dizer o Monsenhor Luiz Maria Martins. É a chave. É a chave. É a chave que abre. É a chave que abre. Portanto, a devoção de Jesus ao Pai teve a sua forma definitiva, o sacrifício, um símbolo, a cruz. Uma fórmula que nos revela São Paulo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu como vítima sem mácula a Deus. É a oferta do crucificado. O Espírito Santo é aquele que oferta, por oferta de um amor, que unifica essa trindade no amor. Por isso, São Paulo, pelo Espírito Eterno, se ofertou. Essa é a oferta. E a oferta que nos traz a consumação. Tudo está consumado. É o sopro que Adão recebeu no paraíso. Cristo sopra do alto da cruz sobre nós. O ruá, mais uma vez. É derramado sobre a humanidade redimida, restaurada. Uma humanidade que agora foi regenerada no Cristo. O cume da perfeição é o Calvário, vai dizer o Monsenhor Luiz Maria Martins. É o martírio. E a alma ditosa que, levando a cruz de Cristo, percorreu o áspero caminho e encontrou no cume a divina união, não pede outra recompensa, nem aspira outra dita que ser crucificada com Jesus. Suprema felicidade na terra, expressada pelo Mestre, na 8ª bem-aventurança, que coroa e sintetiza a sua admirável doutrina de felicidade. Citando o Evangelho de São Mateus, que bem-aventurados aqueles que foram perseguidos, martirizados por causa do seu nome. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será a recompensa do céu. É alegria. É alegria. Incrível, aqui eu coloco uma opinião. Sempre busquei muito transcrever o pensamento do Monsenhor Luiz Maria Martins nesses 15 passos do itinerário, mas é incrível. Ele mesmo coloca nesse capítulo, né? No capítulo da cruz, né? Ele fala sobre... muitos psicólogos vão trazer que o homem não precisa sofrer. Não estou falando apenas da profissão do psicólogo em si, não. Isso é verdade, ele vai tentar resolver o problema, ali é a função dele, né? Mas a psicologia, como todas as outras ciências, e até outras seitas, religiões, trazem a dor e a crucificação da pessoa, o sofrimento da pessoa, como sendo uma situação a reparar e resolver aquela geração doril, tomou doril, a dor sumiu, né? Mas aqui, a alegria de ser crucificado com Jesus é um mistério. A alegria de sofrer por Jesus. Existem almas esponsais, que são almas ofertas, que vivem a vida do sofrimento como alegria de participar. Como São Paulo disse, que as dores, as chagas que faltaram na cruz de Cristo, encontra-se nele. Ele aceitou ser crucificado com Jesus.
A linguagem que ele pregou, que para os gregos era loucura, para Israel era loucura, mas para aqueles que seriam salvos seria alegria. Essa é a cruz de Cristo, a alegria de ser crucificado. Aqui Monsenhor Luiz Maria Martins vai dizer: cada sacerdote, cada alma deve levar em si este reflexo íntimo da cruz, esse eco do divino Calvário. Cada sacerdote, cada alma deve corresponder ao sacrifício de Jesus como seu próprio sacrifício. Não é o único martírio, o solene e glorioso de sangue, mas os martírios íntimos, misteriosos e cruéis, que escapam dos olhares dos homens, mas não aos de Deus. Cada virtude pode ter o seu. E a caridade, rainha de todas, tem muitos e muito profundo dos mártires. Veja, aquela dor que você sente muitas vezes íntima, da incompreensão do filho, das coisas de Deus, da perseguição, da incompreensão, daquelas realidades do dia a dia, daquilo que se passa você no dia a dia do trabalho, na relação com o filho, com o esposo, tudo aquilo que você vive. Não é em vão. Não é em vão. A martiria. Aqui ele está dizendo que não é mais necessário. Claro que existe ainda cristãos que morrem por Jesus, pelo Evangelho. Mas o seu dia a dia, a sua crucificação diária, tem valor. Valor salvífico. Oferte pela conversão de alguém. Você vai ver o fruto dessa salvação de uma alma. O que o Pai compraz plenamente é a cruz. O que deseja ver em cada alma é o Filho crucificado. Como se comprazia diante do sacrifício de Jesus. Jesus era crucificado e o Senhor e Deus Pai era glorificado nele, no Filho. Vai dizer o Monsenhor ainda: a suprema glorificação do Pai, o amor mais elevado a Ele e o perfeito cumprimento de sua vontade é, em cada alma, a participação íntima e perfeita do sacrifício de Jesus. É a cruz, preciosa, que lançou profundas raízes nos seios da alma e que sustentam com doce peso a Jesus intimamente unido com a alma. Um doce peso a Jesus unido na alma. Mas a ciência divina da cruz, o amor da cruz, a participação íntima da cruz, são joias preciosas que somente o Espírito Santo pode comunicar às almas. Então não é sofrer por sofrer. Porque quem sofre por sofrer são pessoas, e hoje parece que é moda, né? Sofrimento pelo sofrimento. E até pessoas que sentem prazer com o sofrimento, cantam o sofrimento, né? Daquelas formas de música que se ofertam por aí. Mas sem o Espírito Santo é dor por dor, mas pelo Espírito Santo é joia ao olhar de Deus. Somente o Espírito Santo nos pode descobrir esta ciência escondida na cruz, que com o fundo e a medula do mistério de Cristo, porque somente o Espírito Santo de Deus nos pode revelar os íntimos secretos divinos. Pela fé, temos em substância a revelação da cruz, mas para penetrá-la, para descobrir as riquezas ignoradas que nela estão contidas, as joias divinas que Deus ocultou sobre a aspereza da cruz, as doçuras inefáveis que se esconde dentro da amargura da dor, é preciso que a fé se avive, que se corrijam as imperfeições para uma luz profunda e penetrante que o Espírito Santo comunica às almas por meio dos seus dons. É preciso que a fé se avive.
para que o Espírito Santo, pelos dons, nos dê e nos comunique essa graça. E ainda vai dizer o Monsenhor, é que o Espírito Santo, aí tomando posse das almas, lhes vai descobrindo seus segredos, lhes vai descobrindo o véu que cobre os olhares humanos, a santa, inefável e divina revelação da cruz. Vai revelando, pouco a pouco, revelando o seu mistério. E justamente com a luz do que o Espírito Santo infunde nas almas, para penetrar no mistério da cruz, acende nelas um amor ardente que é apaixonado pelo sofrimento. Para a cruz, é indispensável ver nela Jesus, compreender os laços íntimos e destrutíveis que ele tem com ela. Para amar a cruz, é indispensável sentir a doce e forte atração que exerce sobre o coração de Jesus crucificado, como haveis prometido. E para encerrar, nada há que o homem abandonado a si mesmo aborreça tanto com a dor, e nada há que ama tão apaixonadamente como a dor, quando queima em suas entranhas o fogo do Espírito Santo. Veja, meu amado irmão, o que nós estamos vivendo nessa divina vontade, pela devoção do Espírito Santo, é nada mais nada menos que ser oferta do crucificado para tudo fazer por amor ao Espírito Santo. Eu convido a você, nesse dia, realizar essa consagração com esse propósito. Ama o Espírito Santo com o amor de uma alma crucificada. Deus abençoe. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Meu nome é José Eduardo Câmara. Eu gostaria de falar com vocês de um tema muito caro ao meu coração, que é a consagração ao Espírito Santo. Muito especialmente, é um livro que explica a teologia dessa consagração, que é um livro intitulado A Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, do servo de Deus, Monsenhor Luiz Maria Martínez, arcebispo do México, da cidade do México. Este é um livro que eu tive a graça de traduzir, foi um sonho, e eu espero que não só seja muito conhecido, mas que seja o primeiro de muitas obras do Monsenhor Martínez no Brasil. Seja as muitas obras que ele fez sobre o Espírito Santo, seja as muitas que ele fez sobre a vida espiritual. Ele foi um escritor de teologia espiritual muito destacado do século XX, foi um grande diretor, talvez um dos mais importantes, e ele tem uma capacidade de tocar a nossa alma e de mostrar de modo simples os fundamentos da vida interior. E é um pouco o que ele faz nesta obra. Primeiro eu quero falar do Monsenhor, Monsenhor Luiz Maria Martínez, e um pouco da trajetória dele, de como ele mesmo foi crescendo como diretor espiritual e na própria vida mística dele, porque o Monsenhor Luiz Maria Martínez chegou a um grau altíssimo de união com Deus. Primeiramente na providência, no caminho da providência, ele viveu, como todos os católicos mexicanos, a agonia da sua pátria, toda a perseguição religiosa que marcou, que chagou o México no século XX. E providencialmente ele encontra uma religiosa da Visitação, a serva de Deus, Madre Maria Angélica Álvarez y Casa, que depois será a fundadora do Mosteiro da Visitação da cidade do México. E esse encontro é um encontro providencial para os dois, a providência une essas duas almas, e para ele é um encontro com uma alma muito elevada e também o obriga, de certo modo, o coloca em contato direto com uma alma que vive já em grande união com Deus. Então ele tem o seu encontro com a teologia mística propriamente dita. Ele já era um homem muito culto, um grande estudioso, mas ele vê que ele tem que ir além naquilo. Essa união, essa direção vai durar durante toda a vida, até o fim da vida dele. Ela vai viver mais que ele e vai o abrir, de uma maneira vai uni-los nesta missão, nesse aprofundamento dos encantos do amor divino, que é como se chamam os escritos na Madre Maria Angélica, e de uma maneira condensa toda a sua espiritualidade. A Madre Maria Angélica
monja da Visitação, da Ordem da Visitação, que é uma ordem fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Então ela traz consigo essa espiritualidade, e esse é o primeiro grande impacto na espiritualidade do Monsenhor Martins, que é a simplicidade. Esse abaixar-se de Deus até nós, e vai ser algo muito importante, né, para essa espiritualidade. Se fala inclusive no caminho do Monsenhor Martins de doutrina das misérias, né, de como Deus usa todas essas misérias da nossa vida, todas as nossas fragilidades, e este é um caminho como uma escada que nos leva a Deus, né? Posteriormente, Deus vai lhe dar uma segunda grande, importante filha espiritual, que é a Beata Concepción Cabrera de Armida, né, que nós chamamos amorosamente Conchita, que é a inspiradora das obras da cruz, e ele conhece Conchita já na maturidade dela, e ele realmente vai ser um encontro muito providencial para os dois. Para ele, porque ele assume toda a teologia da cruz para si, e ele tem a chance de aprofundar e de fazer teologia com isso. E para ela também, porque ele vai conhecê-la na maturidade e ele vai ser uma luz para a vida dela, né? Tanto é que o título que ela dá a ele é Filho da Luz. Talvez seja o grande dom espiritual que ele recebeu para mim, é uma perspicácia, é um dom, de lendo os textos das suas filhas espirituais, saber fazer teologia com isso, na oração, né? Teologia, uma verdadeira teologia orante com aquele. Também depois eu gostaria de destacar uma outra filha espiritual, que é a Madre Auxília da Cruz, fundadora das Oblatas da Santíssima Eucaristia, com a ajuda do Monsenhor Martins, que recebe uma linda vocação de alma hóstia, e talvez dos testemunhos místicos do século XX seja da mais interessante. Ela tem toda uma trajetória de vida espiritual litúrgico-eucarística, né? E é muito tocante de ler e de ver. É bastante interessante. Nesta obra que eu estou falando hoje, que se intitula A Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, né, foi publicado pela editora Eclésia, nós vemos toda a bagagem que o Monsenhor tem de si e todo o tesouro das obras da cruz, todos os tesouros que Deus derramou na alma da Beata Concepción Cabrera de Armida, explicada de modo bem simples. Primeiro, porque explica a obra do Espírito Santo na nossa alma, a obra do santificador, a obra do Espírito Santo nesta missão de nos cristificar, né? Porque a devoção ao Espírito Santo nos conduz a nos deixar transformar em Cristo, né? Porque a santidade, o santo, é Jesus vivo, né? Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em nós, é Jesus que quer viver em nós e quer nos unir a Ele. E por isso ele consegue compreender esse aspecto tão especial e tão particular da espiritualidade da cruz, que é que o Espírito Santo nos conduz e conduz sempre as almas ao Calvário, para a máxima glória do Pai. Porque se ele também nos une a Cristo, qual foi a paixão da alma de Cristo, qual foi o amor louco de Cristo? Foi a glorificação do Pai, né? É por isso que Monsenhor explica muito bem que a devoção ao Espírito Santo conduz à plenitude da devoção ao Pai. E o fim é este. Mas ele nos explica também o fundamento real dessa consagração, que é o batismo. Toda verdadeira espiritualidade se enraiza na espiritualidade batismal. Então, sim, nós já somos consagrados ao Espírito Santo pelo nosso batismo. Essa consagração deve ser, como ele mesmo diz, e aqui eu vou ler: se todo cristão é um templo consagrado ao Espírito de Deus, a consagração ao Espírito Santo é uma ratificação da entrega do batismo, a renovação das promessas feitas. Então, a aceitação livre e amorosa da vida que Deus infundiu em nossa alma ao receber-nos na Igreja em seu seio maternal. Então, vivemos esta consagração, esse ato de doação particular ao Espírito Santo, como uma ratificação daquela entrega batismal. Então, no fundo, o fundamento dessa espiritualidade é o batismo. Como nós nos consagramos à Santíssima Virgem Maria, e qualquer um que leu atentamente São Luís Maria compreende o papel importantíssimo, central, que na espiritualidade tem o Espírito Santo. Do mesmo modo, Deus espera de nós que nós nos doemos inteiramente para que Ele possa agir em nós, né? Porque o objetivo a santidade é isso.
nós poderíamos dizer que a vida interior, Monsenhor fala no livro desse ciclo divino, é que como o Espírito fez sua obra-prima na encarnação do Verbo, e é no Espírito que nosso Senhor se oferece ao Pai, né? Esse sacerdócio sacrificial de Cristo é central na espiritualidade da cruz. Se nós pudéssemos qualificar a espiritualidade da Beata Conchita, seria uma espiritualidade eminentemente sacerdotal. É o Espírito que impulsa, né? Cristo se oferece imaculado a Deus no Espírito, e da mesma maneira nós, se somos dóceis ao dom do Espírito Santo no nosso batismo, Ele espera fazer em nós esta obra de cristificação para a maior glória do Pai. Eu gostaria de terminar com uma citação, que é uma citação que eu acho muito importante para entender o fio da meada. Todo o Evangelho o atesta, escreve o Monsenhor Luiz Maria Martins, o ideal de Jesus é glorificar o Pai. Sua paixão é amá-lo, seu alimento é fazer a vontade do Pai. E a alma transformada em Jesus, quer dizer, este é o fim da nossa vida interior, tem o mesmo ideal, a mesma divina paixão e o mesmo alimento celestial de Jesus. A devoção ao Pai é, pois, a lógica consumação da devoção ao Espírito Santo. Então aqui se vê que a verdadeira devoção ao Espírito Santo é um caminho espiritual trinitário, nos conduz à comunhão com toda a Santíssima Trindade, né? O livro é muito importante, é profundo, é um livro pequeno, então é bom que a gente leia meditando, porque o Monsenhor faz isso, ele espera que o nosso livro seja oração, né? Eu pessoalmente, o Monsenhor deixou um livro sobre a oração pequeno, que para mim é um dos mais bonitos. A gente consegue compreender o quanto ele era uma alma orante, o quanto a meditação, a teologia que ele fazia era uma teologia que brotava de uma alma profundamente adoradora. Isso a gente vê inclusive nos escritos íntimos dele, né, onde a gente conhece mais da sua vida interior e mística. E eu gostaria de convidar todos vocês a se consagrarem ao Espírito Santo, a maneira como o bom Deus for vos inspirando, e conhecer a espiritualidade da cruz, a espiritualidade do Monsenhor Luiz Maria Martins, e conhecer a importância de de viver uma vida de união com o Espírito Santo. Sempre nessa docilidade, compreendendo que Ele nos leva ao Calvário para nos configurar com Cristo, para nos cristificar para a máxima glória do Pai. Muito obrigado. Vamos fazer o ato de consagração ao Espírito Santo? Na última página do livro, nós vamos consagrar. Estende a sua mão direita e se consagre agora. Espírito Santo, consagro-me o meu corpo, os meus sentidos, e te suplico que me faça empregá-los sempre para o bem. Espírito Santo, consagro-te os meus olhos, para que olhem só Jesus e Maria em todas as coisas. Espírito Santo, consagro-te os meus ouvidos, para que somente sejam atentos às suas inspirações. Espírito Santo, consagro-te o meu interior, para que seja um templo vivo de pureza e que descanse o coração de Jesus. Espírito Santo, consagro-te o meu entendimento, para que sempre reconheça os imensos benefícios que me dás. Espírito Santo, consagro-te generosamente a minha vontade. De hoje em diante, quero que seja sempre tua. Quero morrer para o meu egoísmo e peço que me consuma no fogo da tua caridade. Espírito Santo, consagro-te os meus sofrimentos, para que, esquecido de mim, saiba me entregar aos meus irmãos mais necessitados. Espírito Santo, consagro-te o meu coração com todos os seus afetos, para que, enamorado unicamente do teu amor, encontre sempre em ti a paz, a força, a luz, seus dons e frutos, e assim te ame mais a cada dia e faça que tu sejais amado por meus irmãos e irmãs. Amém. Deus abençoe e uma santa consagração.